gripe, né? A gripe todo ano tem campanha, né, de vacinação, todo mundo, né, tá por dentro, H1N1, H1N2, né? Por que tem tanta vacina? Por que tem uns vacinam, outros não vacinam, né? Por que não é democrático? Por que não vacina todo mundo, né? Então vamos entender um pouquinho sobre a gripe. A gripe é uma doença aguda causada pelo vírus influenza, que acomete as vias aéreas respiratórias, causando febre, calafrios, dores musculares e prostração. A congestão nasal, a ausência de febre e dor de cabeça não é gripe, é resfriado, tá? Então existe uma diferença entre gripe e resfriado, são causados por vírus diferentes, tá certo? Então é só a gente observar esses sintomas para a gente não confundi-las, tá certo? Ela tem cura espontânea entre 7 e 10 dias, mais ou menos, tá? E podem ocorrer complicações, ela pode desencadear uma pneumonia e uma insuficiência respiratória. Então, muitas pessoas, né, quando começou a surgir o H1N1, muitas pessoas acabaram morrendo, né, por conta do H1N1, principalmente pessoas mais jovens, que foram pessoas que não foram imunizadas, porque ela é muito agressiva para os nossos pulmões, né? Ela causa uma condição inflamatória muito grande nos pulmões, né, que é muito difícil de reverter, tá? Então, que é a síndrome da resposta aguda grave, tá? Essa condição inflamatória aguda que acontece nos nossos pulmões. É a pior forma da gripe. Então, por isso que é importante que as pessoas se vacinem, tá certo? Então, o governo ele disponibiliza a vacina para pessoas que são portadoras de doenças respiratórias, para pessoas que têm baixa imunidade, para pessoas com idade acima de 60 anos, para crianças, né, que são os grupos de risco, tá certo? Que são as pessoas mais suscetíveis à doença, mas não quer dizer que nós também não possamos adquiri-la, tá certo? Podem ocorrer complicações, como eu disse, né? E essas complicações, elas são mais comuns em grupos mais vulneráveis, tá? Então, esses grupos mais vulneráveis são as pessoas com idade maior de 60 anos, crianças menores de 2 anos, né? Maiores de 60 e menores de 2 anos por conta da imunidade, né? Ser mais frágil nessas idades, tá? Gestantes e portadores de doenças crônicas, doenças pulmonares crônicas, certo? Como é feita a transmissão? É transmitida através de gotículas expelidas por tosse ou espirros. Por isso que a gente vê nessa época um monte de gente usando máscara no rosto, né? Que é para evitar a contaminação através das gotículas. Por quê? Mesmo que a gente não esteja perto da pessoa, né? A gente coloca a mão na hora de espirrar, na hora de tossir, e aí a gente coloca a mão na maçaneta, coloca a mão na mesa, e aí a gente tem contato e aí a gente acaba adquirindo o vírus, tá certo? Por isso que nessas épocas a gente faz tanta campanha de álcool gel, né? Faz tanta campanha para as pessoas higienizarem as mãos, um monte de gente sai de máscara na rua, exatamente para evitar a transmissão que é feita, que acontece através das gotículas expelidas pela tosse e pelo espirro, tá? Das pessoas que estão contaminadas. Ou através do contato com superfícies contaminadas, como eu disse, né? A pessoa tosse, espirra e coloca a mão contaminada nas superfícies, tá? E quais são os sintomas da gripe? É a febre repentina, né? Então o vírus ele fica lá inoculado e aí quando começa a ter febre, ele já está instalado há algum tempo no organismo, tá? Dor de garganta, dores musculares, dores nas costas, calafrio, tosse, dor de cabeça, dores nas articulações, falta de ar e cansaço. Tá? Esses são os principais sintomas. E como é feito o tratamento?
a gente trata os sintomas, tá? Então é fazer bastante repouso, beber bastante água e tratar os sintomas. Então com febre, um antitérmico, dor no corpo, a gente dá um analgésico, tá? Então na gripe a gente só trata os sintomas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam vacinados contra a gripe os grupos de risco, que foi aquilo que eu já disse inicialmente, né? São as pessoas com a imunidade mais vulnerável, né? Que são as crianças, que são os idosos, as pessoas com doenças crônicas, pulmonares, pessoas com doenças crônicas como diabetes, doenças crônicas cardiovasculares e as pessoas imunodeprimidas, tá? Pessoas que têm doenças que causam imunossupressão ou pessoas que tomam medicações que levam à imunossupressão, tá? O que é importante saber? Que nós devemos lavar as mãos frequentemente com água e sabão, evitar tocar os olhos, a boca e nariz após o contato com superfícies, né? Porque a gente não sabe, né, se o vírus ele pode estar no ambiente. Por exemplo, a gente anda de ônibus, onde tem muita gente, coloca a mão no ônibus. Então, evitar colocar a mão na boca, nos olhos. Então, chega em casa, lava primeiro as mãos, passa o álcool gel antes de você ter contato com o olho, com a boca, tá certo? Não compartilhar objetos de uso pessoal, cobrir a boca e o nariz com um antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Então, por isso que tem campanha na televisão. Quando for tossir ou espirrar, usar o antebraço, né? Porque é um local onde a gente não vai ter contato, né? Você não vai colocar um antebraço na mesa, por exemplo, né? Ou dentro da roupa mesmo, né? Tossir, espirrar dentro da camisa, se você não tem um lenço, né? Para você fazer isso no momento, tá? Manter o ambiente arejado com portas e janelas abertas, tá? Para que o ar se espalhe, né? E o vírus ele não fique concentrado no ambiente, tá certo? Porque normalmente no frio o que a gente faz? Fecha a porta, fecha a janela, fecha tudo. Tudo bem? Vamos conversar agora sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Então, a DPOC, ela é dividida em enfisema pulmonar e bronquite crônica, tá? Nós vamos conversar sobre o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, nós vamos conversar brevemente, porque nós já conversamos sobre ela, né? Anteriormente, tá certo? Na primeira imagem, a gente consegue visualizar, né, um pedacinho do pulmão que foi ampliado. Essa porção do pulmão aqui, né, o que vocês acham que é? Vamos lembrar da aula anterior? É um pedacinho do alvéolo, né, que parece um cachinho de uva. E o que a gente consegue ver aqui que está diferente nesse alvéolo? Vamos lembrar do alvéolo lá da aula anterior? Né? Que ele é bem bonitinho, né? Parece um cachinho de uva. Dentro dele a gente encontra ar, né? E o que a gente percebe que está acontecendo aqui nesse alvéolo? Ele não tá tão bonitinho, né? Então a gente consegue perceber que as paredes desse alvéolo, elas estão meio disformes, parecem que estão meio esburacadas, né? É exatamente isso, né? Ocorreu a ruptura dos alvéolos, então eles estão meio esburacados. E aí, por conta da ruptura dos alvéolos, a gente olha essa imagem aqui, olha, esse pulmão parece estar cheio de cavernas, né? Tá cheio de buraquinhos. É exatamente isso que acontece no enfisema pulmonar. Então começa a ter destruição alveolar e aí o pulmão fica com essa formatação, todo esburacado. Aqui na imagem de baixo a gente vê um brônquio, né? E o que a gente tem aqui nesse brônquio, esse verde aqui? O aumento da secreção. Vamos lembrar lá da aula de bronquite? O que acontece no brônquio? Ele fica inflamado. Com a inflamação, a gente tem o aumento do muco, né? E aí, por que tem o aumento do muco? Porque os cílios
eles não estão funcionando direito, eles estão meio paralisados, né? Então a gente tem um acúmulo de muco. Então os brônquios eles vão ficar constantemente inflamados, a gente tem a diminuição, né, da luz, então o ar tem mais dificuldade de passar e a gente vai ter a bronquite crônica, tá certo? Então deu para visualizar isso aqui nessa imagem? Então vamos para próxima. A doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que é a sigla, é uma enfermidade respiratória que se caracteriza pela obstrução crônica do fluxo aéreo nos pulmões. A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. Então, lá vem o tabaco de novo, né? Então, a aula de hoje não é uma campanha contra o tabagismo, mas não tem como a gente falar de DPOC sem falar do tabagismo, tá? Por quê? Porque ele é responsável por 85% dos casos da doença e é a terceira principal causa de morte no mundo. Aliás, correção, em 2020 estima-se essa pesquisa que será a principal causa de morte no mundo, tá? Perdendo para doenças do coração e do cérebro, tá? E nessa outra pesquisa aqui, né, que mostra também o mesmo dado, né, 85% dos casos de DPOC são causados por tabagismo, tá? Então aqui, novamente, só para a gente recapitular, porque a gente já falou, né, bastante sobre bronquite. A bronquite crônica, a gente vai ter tanto o brônquio quanto o bronquíolo, a gente vai ter a inflamação deles. Aqui vocês podem ver nessa imagem, né? Ele está inflamado, né? A musculatura também causa esse estrangulamento e a gente percebe a secreção acumulada dentro desse brônquio, tá? Então, na doença pulmonar obstrutiva crônica, né, na bronquite crônica, a gente vai ter essa formação constante, né? A pessoa vai estar constantemente com o brônquio inflamado, constantemente com a presença de secreção. Então, ela sempre vai ter dificuldade de respirar, tá? Sempre. Ela tem que usar sempre medicações para poder aliviar essa falta de ar. Então, o processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios, né, na bronquite crônica, dos bronquíolos, na bronquiolite obstrutiva e do parênquima pulmonar, enfisema pulmonar, tá? Então, nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, existe um processo inflamatório crônico. O que isso quer dizer? Esse processo inflamatório, ele é contínuo, né? A pessoa sempre vai estar com essas estruturas inflamadas e eles vão causar alterações nessas estruturas, né? Então, na bronquite crônica vai causar alteração nos brônquios, na bronquiolite obstrutiva, né? Ela vai causar obstrução nos bronquíolos e no enfisema pulmonar vai causar alteração no parênquima pulmonar, né? O parênquima pulmonar é os alvéolos, né? São os alvéolos, né? Corrigindo. Então, na bronquite crônica, que se refere à presença de tosse e produção de expectoração por pelo menos 3 meses em 2 anos consecutivos, tá? A gente já tem a caracterização de uma DPOC, tá? Então, quando a pessoa já tem essa formação desse tipo de bronquite, ela já é caracterizada como uma DPOC. Claro,
o médico ele faz exames complementares, já tentou uma série de medicações para reverter, não reverteu, então ela já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. No enfisema pulmonar, ele é definido por destruição alveolar. Então, através de exames de imagem, através de exames complementares, né, como espirometria, o médico ele consegue confirmar que essa pessoa ela tem um enfisema pulmonar, né, caracteriza já uma DPOC. E quais são os sintomas? Os primeiros sintomas serão tosse, expectoração e falta de ar. Normalmente, somente quando o indivíduo começa a apresentar a dispneia, né, que é a falta de ar intensa, é que o especialista é consultado e a doença já está em estágio avançado. O que isso quer dizer? A pessoa está sempre com aquela tosse, aquela falta de ar, aquele cansaço quando vai caminhar, e aí ela vai deixando, acha que é uma alergia, ou acha que é por conta só do cigarro mesmo, e vai deixando para depois. Aí o dia que ela resolve procurar um especialista, né, para poder verificar o que está acontecendo, a doença já está instalada e já está no estágio muito avançado, aonde não há muito o que se fazer, tá? Mesmo com as medicações de controle. Outros sintomas que podem estar presentes em estágios mais avançados é o chiado no peito, aperto no peito, excesso de muco nos pulmões, lábios ou leito das unhas azulado, né? Por quê? Porque se a dificuldade da troca gasosa, né? Vamos lembrar lá da hematose? Então a gente vai ter uma dificuldade de troca gasosa, né? Eu vou ter acúmulo de CO2 no meu organismo, então eu vou ter diminuição, né, do que? Da oxigenação do meu organismo como um todo, né? Por isso que eu vou verificar que as minhas unhas elas vão começar a ficar mais azuladas, as extremidades dos dedos, por conta dessa dificuldade de oxigenação, tá? Infecções respiratórias frequentes, cansaço e falta de energia, perda de peso não intencional em estágios mais avançados. Como é feito o diagnóstico então da doença? O médico vai fazer entrevista com o paciente, né? E aí ele vai dizer se é tabagista, se ele ficou exposto a poeira ocupacional, como por exemplo sílica, se é pedreiro, se trabalhou durante muito tempo, né? E tem aquela poeira ocupacional, fumaça de lenha, ou quem trabalhou em olaria. Então, essas são as poeiras, as fumaças ocupacionais. Então, através desse histórico, ele vai conseguir saber. Aí, ele vai pedir exames complementares, como a espirometria, que vai medir o volume e a capacidade, os fluxos pulmonares, como a gente já conversou anteriormente, a radiografia de tórax e a gasometria. A gasometria é um exame de sangue, onde é coletado uma alíquota de sangue da artéria. E aí, através desse exame, a gente consegue medir, né, os gases, o gás carbônico e o oxigênio, para ver se os níveis deles estão satisfatórios. Tudo bem? Então, essas são as maneiras de se fazer o diagnóstico. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem um pulmão enfisematoso e tem um pulmão saudável. Nessa primeira imagem, a gente consegue observar que o pulmão, ele é mais comprido do que o pulmão saudável, né? A rede vascular dele, do pulmão normal, né? Ela é uma rede vascular mais saudável, a gente tem mais vascularização, e esse daqui já não tem tanto, ela é mais limitada. A gente tem um apagamento aqui do pulmão bilateral. E o que a gente constata com essa imagem, né? Então, no pulmão enfisematoso, o doente ele tem mais dificuldade para respirar. Então, o pulmão ele precisa fazer um trabalho dobrado para que ele consiga respirar. Quando ele faz, né, essa força maior para conseguir suprir a necessidade, né, do organismo, ele muda toda a sua formatação. Então a caixa torácica ela se torna
maior, aliás, ela se torna menor, o peito pode sofrer uma deformidade, né, que a gente chama de tórax em tonel, e o pulmão fica com essa formatação comprida, tá? Então, até anatomicamente, a gente tem deformação nas pessoas com enfisema pulmonar. Como é feito o tratamento? O primeiro passo é parar de fumar. Então, novamente, aí o nosso vilão, o cigarro, né? Então, o primeiro passo é parar de fumar. As pessoas que desenvolvem a DPOC, por conta da exposição a gases tóxicos, como fumaça, poluição, etc., precisam interromper o contato. Então, aquelas pessoas que trabalham na agricultura, com pesticidas, por exemplo, né, que não usam equipamentos de proteção, então são pessoas que se expõem muito tempo, ou fumaça, né, e poeiras, em olarias, são pessoas que precisam interromper as suas atividades, né, porque o risco para essas pessoas é muito grande. Medicamentos utilizados para o tratamento: broncodilatadores, como a gente já conversou anteriormente, que são medicamentos que vão abrir os brônquios, né, e vão possibilitar a passagem de ar. E nos casos mais graves, a oxigenoterapia, né, que é o uso de oxigênio. Então, aquelas pessoas que já usaram vários tipos de broncodilatadores e não tiveram uma resposta satisfatória, né, e aí a doença vai se agravando, os níveis de oxigênio vão caindo cada vez mais, então essas pessoas elas precisam utilizar oxigênio, né? Então tem todo um critério, toda uma avaliação médica para que essas pessoas utilizem oxigênio 24 horas.